na ocasião da criação da Escolinha de Arte do Brasil, ela nasce em 1948, o Brasil saindo de uma ditadura do Estado Novo. Então se procuravam práticas pedagógicas democráticas e humanistas, né? Sai do Estado Novo com aquele estudo da arte e da educação artística de uma maneira que aprisionava quem estava fazendo, né? Porque era muitas regras e tal, e a Escolinha de Arte do Brasil vem com essa ideia da liberdade de expressão, da livre expressão, por uma pedagogia não diretiva, difundir concepções modernas da educação artística. Porque até então a educação artística no Brasil ela se traduzia em cópias, né, em aulas carregadas de muitas regras e tal. E aí eles começaram a introduzir, a utilizar materiais como lápis de cera, né? Começam a usar, ó, por exemplo, o ensino da arte, né, aí coloca o uso de lápis de cera, de anilina, de varsol, mistura de materiais. Então também era um espaço de experimentação de materiais, né? Desenhos de observação, né? Desenho de olhos fechados, tinha uma técnica de desenho de olhos fechados, impressão de pintura de dedo. Então, os artistas também, que trabalhavam com a Escolinha de Arte do Brasil, eles também viam a escolinha como um espaço de experimentação. E a gente sabe que as crianças são visionárias nesse sentido, né? Porque elas acabam sem querer misturando os materiais e descobrem uma coisa e falam, opa! Então, a descoberta de técnicas, que isso as crianças são pródigas quando elas estão no espaço de experimentação, trabalhando com a arte como uma brincadeira, isso é importante, né? A aprendizagem artística como uma brincadeira. Então, a Escolinha de Arte começa a trazer essa noção de uso de materiais diversos para a expressão artística, né? É uma ideia de aprendizagem livre e o incentivo à expressão criativa, na contramão do ensino oficial de arte instituído pelo Estado Novo, porque o Estado Novo já se estudava arte, mas de outra maneira, de uma maneira mais direcionada. A educação é o fundamento da arte, que é a máxima do Herbert Read, que os três criadores da Escolinha de Arte do Brasil vão retomar e vão levar as últimas consequências disso, trabalhar com a livre expressão. Então não existe alguém direcionando, não, a pele não é cor de pele. A pele pode ser verde, pode ser azul, pode ser do jeito que você quiser. É como, por exemplo, uma criança rabisca no quadro, pega o giz da professora, rabisca no quadro, coloca um monte de rabiscos. Aí a professora pergunta, o professor pergunta, o que você desenhou aí? Aí a criança vai dizer, olha, aqui é a leoa esperando o leão trazer a caça, porque os filhotinhos da leoa estão dentro da gruta morrendo de fome. Você olha, é tudo garrancho. Mas a criança falou aquilo ali, então a professora e o professor têm que acreditar e tem que estimular esse jogo, difundir concepções modernas da educação artística. Porque até então a educação artística no Brasil ela se traduzia em cópias, né, em aulas carregadas de muitas regras e tal. Eu acredito que o movimento das escolinhas de arte do Brasil, esse movimento revolucionou a educação artística no Brasil. Porque não se forma atualmente só artistas, mas também professores, artistas, professores, pesquisadores. Um conceito trabalhado muito na Escolinha de Arte do Brasil, que ele não ficou só restrito à educação artística e às artes visuais, às artes plásticas. Ele também foi trazido para o teatro, que é o conceito de livre expressão. O Ilo Krugli, diretor do Grupo Vento Forte, ele passou pela Escolinha de Arte do Brasil, né? Então, se debatia muito essa questão da livre expressão em plena ditadura militar no Brasil, né? Essa ideia de livre expressão também possibilitou a alguns diretores de teatro trazerem para a construção dos seus espetáculos, especialmente os diretores que passaram pela Escolinha de Arte do Brasil, como o Ilo, né, o Ilo Krugli,
desmontando aquela lógica tradicional da construção do espetáculo a partir de um texto. O espetáculo passa a ser construído a partir dos materiais expressivos que eu tenho na mão. Isso é uma aprendizagem da Escolinha de Arte do Brasil. Há uma transformação na lógica das narrativas das peças de teatro, onde os materiais, os objetos, são incorporados na narrativa e são considerados como personagens. Você imagina você ter um personagem folha de jornal? Entendeu? Você tem um personagem que é um lenço. Tudo isso que o Ilo trouxe para o Vento Forte foi aprendizagem na Escolinha de Arte do Brasil, dentro da filosofia, dentro das propostas estéticas e filosóficas e pedagógicas da Escolinha de Arte do Brasil, que é essa ideia da livre expressão e da aprendizagem não diretiva, entendeu? Não se diz o que a criança vai fazer, se a pele é dessa cor, se a pele é daquela cor. A criança vai colocar a cor dos olhos do personagem dela do jeito que quiser, entendeu? Aí depois sim, se conversa sobre aquilo, a criança mostra, né? E é isso. Essa ideia da livre expressão, ela é muito importante, viu, Peninha? Nos anos 70, nos anos 80. O Ilo, por exemplo, eu preciso falar do Ilo porque o Ilo foi um cara que passou pelas escolinhas de arte do Brasil e ele trouxe toda essa pedagogia da livre expressão, né? Quando ele traz para o teatro, ele também está brigando contra a ditadura, mas com outras alegorias e outras metáforas. Por exemplo, a personagem azulzinha de História de Lenço e Ventos é uma personagem que é aprisionada e ela deseja liberdade, entendeu? Então tem o Rei Metal Mal, se trabalha também a opressão, né? E a liberdade nessas peças dirigidas para a infância e a juventude nos anos 70. Ela está fazendo 76 anos, né? A Escolinha de Arte do Brasil. E a reboque da Escolinha de Arte do Brasil vem o movimento das escolinhas de arte, né? Mas é importante a gente falar da fundação, que foram 3 artistas que participaram da fundação da Escolinha de Arte do Brasil, que é o Augusto Rodrigues, que todo mundo praticamente conhece, né, um pernambucano, a Lúcia Alencastro Valentim, que é uma artista gaúcha, e uma escultora americana, a Margaret Spencer, que juntaram esses 3 artistas e criaram a Escolinha de Arte do Brasil. Uma das inspirações conceituais da Escolinha de Arte do Brasil, no seu surgimento, são os escritos do escritor anarquista inglês Herbert Read, né, que tem um livro chamado Educação pela Arte, né? Ele era um crítico de arte, de literatura, e ali ele coloca, dentro desse Educação pela Arte, ele coloca todo o seu espírito humanista e democrático, né? Esse livro ele se caracteriza por ele ter elementos da estética, da pedagogia, da sociologia e da filosofia política. Então a gente vê que o projeto artístico-pedagógico da Escolinha de Arte ele é humanista, no sentido de abarcar outras áreas de conhecimento também. Não é só a arte. No nascimento da Escolinha de Arte do Brasil, a educação é o fundamento da arte. Isso é importante a gente falar, porque ali no processo educativo, na ação educativa, que você trabalha com a livre expressão. O Augusto Rodrigues era professor da Sociedade Pestalozzi. Ele tinha também uma relação com a PAI, a Sociedade Pestalozzi, e a Helena Antipoff e a doutora Nise da Silveira, do Museu do Inconsciente no Engenho de Dentro, discípula do Carl Gustav Jung, ela também passou pela Escolinha de Arte do Brasil, para você ver o caráter amplo, né, multidisciplinar, né? E então a Escolinha de Arte tinha esse diálogo para uma educação inclusiva. A Lúcia Valentim, ela dizia que a criança é a grande mestra da Escola de Arte do Brasil, da Escolinha de Arte do Brasil.
Inclusive, o nome Escolinha de Arte do Brasil foi dado pelas próprias crianças. Eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar na Escolinha de Arte do Brasil. Eu passei a minha infância toda no Morro do Pasmado, que era em frente à Escolinha de Arte do Brasil. Eu fui fazer gravura em metal com a Marília Rodrigues. A Marília Rodrigues, isso em 1978. A Marília Rodrigues era uma das grandes pensadoras, né? Uma das grandes mestras da Escolinha de Arte do Brasil nessa época. A Escolinha de Arte tinha um convênio com o MEC, com a Funarte, de oferecer bolsas para as classes menos favorecidas, né? A minha mãe nunca teria condição de me colocar numa escola de arte, entendeu? Dali saíram vários artistas bolsistas, assim, né? Que acabaram continuando a sua carreira e tal. A minha experiência foi maravilhosa e eu nunca me esqueço dos corredores, porque era nos corredores que a gente discutia, era nos corredores que as inquietações afloravam. E a gente sabe, Peninha querido, que a educação e a arte, quando você encontra com outro companheiro, a educação, tanto na sala de aula quanto no ateliê, onde quer que seja, ela é uma comunhão de inquietações, né? É quando o professor inquieto comunga alguma coisa, uma inquietação dele para os alunos, alunas, e as crianças devolvem aquela inquietação e pronto. Educação para mim sempre foi assim. Eu acho que eu aprendi isso com a Escolinha de Arte do Brasil. É uma expressão que eu uso hoje em dia dentro da Universidade de Brasília, que eu falo, ó, educação e arte são comunhões de inquietações. Eu uso muito a palavra comunhão, porque comunhão é uma palavra que tem mais a ver com teatro do que compartilhar, né? É uma comunhão de inquietações, tanto um processo criativo de um espetáculo, quanto a prática pedagógica na sala de aula. E eu fecho a minha fala aqui dizendo, respondendo a sua pergunta, o seguinte: para mim, que vou fazer esse ano agora 50 anos de vida no teatro, que eu estou contando desde o primeiro cachezinho que eu ganhei lá com 16, 17 anos, processo criativo não é só quando você está criando um espetáculo ou fazendo uma tela, uma pintura. O processo criativo também existe na educação. A educação também é um processo criativo. Talvez eu tenha aprendido isso na Escolinha de Arte do Brasil. E agora que eu estou conceitualizando, agora, depois de uma carreira longa, agora que eu estou aqui refletindo sobre isso, falando, ó, a educação e a arte, as duas coisas são um processo criativo. Quando a gente se junta na sala de aula para comungar inquietações, a educação acontece em toda a sua plenitude. Eu estou avaliando isso agora, viu, Peninha? Aqui enquanto eu falo com você. Entendeu? Você vê que o papo, como é que a gente se alimenta, né? Você vê, agora que eu estou avaliando isso, eu estou falando, caramba, será que essa minha ideia de que a arte e a educação são comunhões de inquietações não veio daí da Escolinha de Arte do Brasil?